era impossível Jesus seguir um caminho de música eletrónica porque não existia eletricidade. Claro que na igreja nós temos o órgão de tubos tradicional que nos enche a alma quando ouvimos um bom organista, não é? Mas não é o único instrumento exclusivo para louvar a Deus. Cristo ensina-nos a sermos tolerantes, ensina-nos a respeitar o outro na sua individualidade, na sua identidade. E eu acho que primeiro há este respeito. E é importante também que o outro respeite que nós somos cristãos. Portanto, não se pode pedir apenas aos cristãos que sejam tolerantes. Não, a sociedade também tem de o ser. E tem de aprender a aceitar que existem seres humanos que amam y seguem a Cristo. Queridos amigos, estamos muy contentos en este día en el que celebramos el Jubileo Provincial de la Juventud, Tikva, el Jubileo de la Esperanza. Hoy estamos con un invitado muy especial para tener un momento de diálogo y de conversación sobre algunos temas que nos interesan. Padre Guilherme, bienvenido a México, bienvenido al Jubileo de la Esperanza. Muito obrigado pelo convite e é muito especial poder estar aqui a partilhar a fé e a receber também toda esta energia fantástica destes jovens e deste jubileu que está aqui a acontecer. Justamente nos acompañan algunos de los jóvenes representantes de los miles que están aquí en el jubileo. Han sido seleccionadas ellas dos que también nos acompañan el día de hoy. Sí, un placer estar acá con ustedes. Yo vengo de la diócesis de Xochimilco, estoy acá pues feliz de convivir con la estrella, con las grandes estrellas y pues bienvenido a México. Muito obrigado. Padre, qué placer estar con usted. Muchas gracias por este tiempo. Creo que nosotras podemos ser la voz de muchos jóvenes que tienen muchas inquietudes acerca de su apostolado y queremos saber más de usted. Muchas gracias. Y bueno, inmediatamente yo creo que podemos como comenzar platicando. Creo que a todos nosotros nos interpela muchísimo, nos causa muchísima curiosidad el apostolado que usted realiza, Padre. Sabemos que es párroco, sabemos que es capellán militar del ejército, pero que además genera muchísima audiencia alrededor suyo por el apostolado que hace con la música, que además es como muy visible porque entra en un ambiente en el que normalmente no se habla de Dios, ¿no? Hay muchos chavos aquí el día de hoy, muchos jóvenes, que a veces tienen miedo de vivir su fe en público, que a veces tienen miedo de mostrarse como católicos, que la sociedad los señala cuando se muestran como católicos. ¿Cómo hace usted para entrar en ese ambiente tan complejo que es la música electrónica? Eu, quando comecei a conhecer a música eletrónica, a arte de ser DJ, e quando comecei também a aperfeiçoar, a aprender com professores, também para que pudesse ser corrigido e crescer também nesta área, eu comecei a imaginar usar esta linguagem para que através da linguagem eletrónica pudesse também partilhar a fé em lugares onde muitas vezes, como dizia, é difícil lá chegar. É difícil chegar a um clube, a um festival e falar de Cristo. Fala-se de muita coisa, mas geralmente há o medo, há o receio, o que é que os outros vão pensar? Será que fica bem? Será que não fica? Mas Cristo fica sempre bem. É importante é nós sabermos falar em cada lugar a linguagem correta. Por isso, quando comecei a sonhar todo este projeto, eu sonhei para fora da igreja. Não esperava receber um convite como este que recebi, como estive na Roménia há uns dias atrás, também no jubileu dos jovens. Isto é, este projeto nasceu e foi pensado para isso, para poder fazer Cristo chegar a estas periferias existenciais da sociedade, que nos falava o Papa Francisco. Há uma frase que me tocou muito, que ele disse: nós não podemos ter medo de sujar as mãos. E às vezes nós cristãos temos muito medo do que é que os outros vão dizer, o que é que os outros vão
pensar, será que devo falar, será que não devo? Sou padre, como é que me devo apresentar? Sou jovem, no meio do ambiente onde trabalho, onde estou, no meio dos meus amigos, fica bem falar de Cristo? Mas, hoje a igreja é importante estar onde a sociedade está. E hoje a pessoa, às vezes brinco com isto, até para ir à casa de banho, ou ao banheiro, leva o telemóvel. Portanto, hoje é a sociedade que temos e é importante que a igreja esteja presente também em tudo que são plataformas. Redes sociais, Spotify, Apple Music, SoundCloud. É muito importante que a mensagem esteja aí. Esteja aí com qualidade, com arte, para que Cristo possa chegar a todo lado. Por isso é importante, e isto que tenho feito nos últimos anos é entender como é que as plataformas funcionam, perceber a linguagem, para poder fazer com que Cristo também esteja presente junto daqueles que gostam de música, de modo especial de música electrónica. A veces como jóvenes nos da miedo como el no ser aceptados, ¿no? El que pues intentamos encajar con nuestros amigos y el hablar de Dios, el decir que uno cree en Dios y que quiere defender a Dios, es como, ay, el santito, ¿no? Ay, no, tú no eres tan divertido. Y creo que a través de justo su música, a través del testimonio que da usted, creo que nos hace valientes también a los jóvenes a decir como, no, precisamente el ser católico, el creer en Dios, no significa ser aburrido, ¿no? Sino significa el que Jesús está también en la diversión, en la alegría, en la música, en el poder experimentar a Jesús a través de todo esto, ¿no? No solo como uno, sino como todos unidos como jóvenes. Sim. Eu sei que a música eletrónica é algo de novo. Como eu digo muitas vezes, era impossível Jesus seguir um caminho de música eletrónica porque não existia eletricidade. Portanto, sem eletricidade não há música eletrónica. Por isso, havia outro tipo de música no Antigo Testamento, louvai ao Senhor, ao som da lira e da cítara, da tuba e da trombeta. Isto é, tudo serve para louvar o Senhor. Não? Claro que na igreja nós temos o órgão de tubos tradicional, que nos enche a alma quando ouvimos um bom organista, não é? Mas não é o único instrumento exclusivo para louvar a Deus. Todos os instrumentos, e a música eletrónica é algo recente, mas é também um instrumento através do qual nós podemos louvar. E como dizias, junto dos jovens, dos amigos, falar de Cristo, quem fala é... Não, nós, Cristo ensina-nos a sermos tolerantes, ensina-nos a respeitar o outro na sua individualidade, na sua identidade. E eu acho que primeiro há este respeito. E é importante também que o outro respeite que nós somos cristãos. Portanto, não se pode pedir apenas aos cristãos que sejam tolerantes. Não, a sociedade também tem de o ser. E tem de aprender a aceitar que existem seres humanos que amam e seguem a Cristo. Por isso, tudo isto se faz num ambiente de tolerância. E se algum amigo não aceita, às tantas, será que... Como é que conseguimos tocar o coração desta pessoa que é intolerante? Não, é importante respeitarmos as crenças de cada um. Se este meu amigo... Eu tenho amigos que são ortodoxos, que são protestantes, que são muçulmanos, tenho vários, e alguns já conhecem a minha família, conhecem os meus pais, já estiveram na minha casa e continuam, se estiverem a Portugal, são convidados na mesma para estar ou na casa da paróquia, e são de outra religião. E alguns até nem têm religião. Mas é este respeito que é muito importante da nossa parte, o respeito do ser humano, estes olhos, este aprender a olhar como Jesus olhava, sem apontar o dedo, sem criticar, este olhar de amor. E acho que no meio de tudo é isto que nos é pedido. É não deixarmos de ser quem somos, não deixarmos de falar de Cristo, mas falar com amor, com respeito. Há uns que podem aceitar, né? Outros não. Mas isso nós não podemos fazer nada. Nós temos de continuar a dar testemunho daquele en quien acreditamos. Claro, en este sentido, Padre, a mí me gustaría que nos compartiera
¿cuál es el encuentro que tiene con Dios por medio de la música? Es decir, ¿cuál es ese encuentro que tiene antes de dar el concierto o durante el concierto? Porque sabemos que los que pertenecemos a la Iglesia Católica nos inspira a Cristo, ¿no? Este primer encuentro con Él. Cuéntenos más sobre eso. O primeiro encontro que tenho com Cristo, com Deus, começa muitos meses antes. Começa a olhar com muito carinho para cada música. Que mensagem eu pretendo levar? Então é este rezar a mensagem. Depois vem o texto. Ou vem então pensar alguma música que já existe que possa fazer sentido naquilo que eu estou a fazer. Mas tudo começa muito tempo antes. Quando eu costumo dizer que quando chego ao palco para tocar, eu estou lá, no fundo, para celebrar, para desfrutar. O trabalho já está feito. E é um trabalho que vem de meses. Eu estou com uma dupla, com 2 DJs italianos a fazer um álbum. Já só falta uma música para estar terminado, são 9 músicas, todas em linguagem eletrónica. E começámos há mais de um ano a trabalhar nisto. Portanto, e é o pensar, é o ouvir, é depois colocá-lo também nas mãos certas, desde engenheiros de som, nas várias áreas, para cada música, de facto, ser também ela uma obra de arte. Depois é o gosto pessoal de cada um, não? Uns gostam, outros não, mas pelo menos há este cuidado se nós temos um cuidado muito grande com o sagrado, o Santíssimo Sacramento, estarmos diante do sacrário, a própria liturgia, em respeitarmos a própria liturgia de uma celebração. Este respeito, seja na música, seja no que for, também temos de o ter, porque no fundo o Cristo é o mesmo. Aquele que estamos a apresentar está na hóstia, está realmente presente, mas também está presente onde 2 ou 3 estão reunidos em seu nome. Por isso, é esta consciência de que estamos sempre com Ele, e quando estivermos logo à noite no palco, estamos de festa com Jesus. É para isso que estamos lá, não é? Para nos divertir, para desfrutar. E há tempos, há momentos em que estamos de joelhos a rezar, há momentos em que batemos palmas, em que cantamos, em que saltamos. Isto é, na vida há momentos para tudo, e com Cristo podemos fazer tudo, não é? Padre, yo creo que algunos, o quizá muchos tenemos o tienen como una duda. Yo pienso que cuando un joven intenta eso, llevar su fe al mundo, al ambiente, al trabajo, a la fiesta, quizá puede haber como un riesgo de cuando llevo demasiado mi fe a un lugar. O sea, ¿cuál sería el consejo que usted le diera a un joven para no perder su fe? Es decir, un ambiente, imaginemos, de música electrónica en el que no siempre se vive la fe, o casi nunca. Pues si yo entro en ese ambiente, hay como un riesgo de que yo pierda mi fe, de que me termine yendo, ¿no? Y olvidando la fe. ¿Qué consejo le daría a un joven para no perder su fe en ambientes donde no se vive la fe? É não estar à espera de resultados. Não podemos ir com a pretensão que vamos converter alguém. Nós não convertemos ninguém. Não somos nós que convertemos. Quando muito, colocamos uma pequena semente, um primeiro anúncio, e depois deixemos que o Espírito de Deus também faça o resto, e percebamos isso, que não somos nós que vamos converter, não somos nós que vamos salvar. Deus é que converte, Deus é que salva. Nós somos estes instrumentos, e se um jovem tem fé e está num grupo de amigos que não acreditam, ele não pode ter a pretensão, eu vou-os mudar. Pode rezar para isso, claro que sim, e deve rezar, para que os seus amigos se convertam. Mas, na sua maneira de estar, no testemunho que dá, nas palavras, como age, já está a falar de Cristo. Mesmo sem dizer nada, não é? Por isso, encontramos gente, pessoas muito boas, seres humanos fantásticos, que não acreditam, que nunca conheceram Cristo. Porque hoje também temos este problema, que é, há muita gente que nunca o conheceu, e ninguém ama aquilo que não conhece. Portanto, há muitos jovens que nunca chegaram a conhecer Cristo como nós que estamos aqui o conhecemos.
nunca o experimentaram, nunca. Portanto, falar de Cristo a eles, quando muito, afinal, quem é Cristo? E é importante que eles sintam das mais variadas formas, seja da música, seja da vida de cada um de nós, que eles se sintam a investigar, que sintam o chamamento a procurar. Nós temos o exemplo da Igreja de França, que na Europa se tem falado muito nisso, que nos crismas que se fizeram agora na Páscoa, nos crismas, nos batismos e crismas, portanto, foram milhares de jovens na Igreja Francesa que foram batizados na Quinta-feira Santa, e estes milhares de jovens, no inquérito que fizeram, perguntaram a estes jovens qual foi a forma, como é que eles se converteram. Portanto, eram jovens que não andavam na igreja, nem as famílias, onde é que eles ouviram falar de Cristo. E uma grande parte deles não ouviram falar de Cristo pelos pais, nem pelos avós. Ouviram falar de Cristo nas redes sociais. Não sei se falavam em 70% ou 80%. Portanto, estes 70% ou 80% que depois foram pesquisar, foram às suas paróquias, encontraram, não sei de que forma eles conseguiram integrar-se nas comunidades, também não sei. Sei que no inquérito que a Igreja Francesa fez, estes batismos dos jovens, na Vigília Pascal, digo, na noite de Páscoa, eles, não sei se foi 70%, 80%, mas foi uma porcentagem muito alta, a primeira vez que ouviram falar de Cristo foi nas redes sociais. Portanto, isto aí faz-nos pensar que também aqui nós podemos ser um sinal muito importante. Às tantas, quem publicou o vídeo que fez aquele jovem questionar-se, nem sabe disso sequer. Nem sabe a força que o seu vídeo teve. Nem imagina. Mas o certo é que aquele jovem viu um vídeo, questionou-se, foi à procura. Portanto, aquele vídeo foi uma pequena semente. Que às vezes a pessoa que o colocou lá, ou que o fez, nem imagina sequer. E se perguntar a quem faz os vídeos, se perguntar a quem procura ser um influencer cristão ou um missionário digital, se perguntar quais são os teus resultados disso, a pessoa às tantas fica deprimida, porque que resultados é que ela pode apresentar? Mas também não é ela que compete apresentar resultados. Ela compete ser este missionário digital, vai lançando as sementes. Depois deixa o Espírito também fazer o seu trabalho. Yo, pues en específico creo que como seguramente ustedes como sacerdotes tienen más como quizá ese punto de mira, el estar en redes sociales es más propenso a las críticas, por ejemplo, a que te señalen. ¿Cómo es que uno batalla con eso cuando se señala de que quizá eso pues no llama pues tanto a Dios, sino que es un poco más encaminado por otros lados? ¿Cómo es que uno que batalla con esas críticas, con todo eso que hice? Porque quizá uno como joven dentro de la iglesia pues intenta buscar un refugio con Dios, pero también creo que es una vida muy diferente a los sacerdotes, a los jóvenes. ¿Cómo es que batalla con todo eso? Eu no princípio, quando comecei a estar mais ativo nas redes sociais, nem foi tanto na música, mas era mais no humor. Até eu tenho muitos amigos humoristas em Portugal. E algumas vezes juntámos-nos num jantar, num almoço. Eu gosto do humor. Mas, de facto, quando fazia alguns vídeos com humor para as redes sociais, sentia também isso. Sentia, fica mal a um padre. Um padre não deve fazer isso. Sentia críticas tremendas. E aos poucos fui deixando de fazer isso, por uma opção. Porque eu não tinha paciência para aturar as críticas. Já não conseguia. Isto é impressionante. Já não é para mim. E ao mesmo tempo foi quando, depois da Covid, começa o desconfinamento, começámos a andar mais fora e eu comecei a trabalhar mais na música, mesmo assim para esses vídeos que fazia com outros padres em Portugal, aquelas trends da TikTok, assim, não é? Tudo isso que fazia com eles, mesmo assim. Agora, para isso também temos de ter tempo para imaginar, para gravar uma vez, 2 vezes, 3 vezes, até ficar bem. Mas com a música também deixei de ter o tempo para isso,
para isso e comecei mais a apostar na música. Agora, o que eu fazia era alguém era arrogante, maldoso. Eu não queria esse tipo de engajamento nas redes sociais. Ocultava a mensagem e estava feito. Isto é, ocultava porquê? Porque eu não me interessa que as minhas páginas cresçam com base no ódio. Nós sabemos o que o ódio faz pelas redes sociais, é fabuloso. É a melhor coisa que pode acontecer aos influencers é ser odiados. Porque de um momento para o outro, a página começa a crescer, começa toda a gente a comentar, o algoritmo dispara. Mas ao mesmo tempo, isso é terrível. Porque o desgaste interior, o desgaste emocional, que a pessoa depois tem, isso faz moça, não é? Isso magoa. Por isso, eu também optei por isso, que é, tenho também um jovem da paróquia que me ajuda, que é o que faz, muitas vezes ando a viajar, não tenho tempo, ainda há um bocadinho, agora, antes de vir publiquei um vídeo, mandei-lhe uma mensagem, vi os comentários. Pronto, ele vai comentando, lê as mensagens, faz isso por mim. Portanto, essa parte é impossível ter tempo para tudo, não é? Então tenho, como dizia, tenho um jovem da paróquia, ele lê as mensagens, se for alguma coisa importante ele faz um print e manda para mim, ou para a equipa de comunicação que também trabalha comigo, que tem lá um padre também, que é o que trabalha também na Diocese de Braga, e às vezes algumas coisas passa para mim, outras vezes passa para ele fazer essa ligação, para ele responder, mas eu procurei foi abstrair-me de tudo isso, que seja uma zona agradável de se estar. Uma coisa é alguém dizer que não aprecia muito, outra coisa é alguém ser arrogante ou vir ofender, não é? Aprecia, claro, nem todos gostam, não é? Mas para tudo existe a educação, não é? Só saber estar com educação também nas redes sociais, não apenas na sociedade. Portanto, eu tenho tido esse cuidado que é, e acho que é importante para a nossa saúde mental, não é? Fazermos também das redes sociais uma zona de harmonia, de paz, onde se possa estar bem. Portanto, e tudo aquilo que destrói, também, se nós tirarmos da nossa vida, também temos de tirar das nossas redes sociais. ¿Algún mensaje para irnos despidiendo, Jimena? ¿Alguna cosa que quieras decir? Sí, a mí me gustaría que nos compartiera cuál es su inspiración a través de un santo. ¿Qué santo lo inspira? Nos últimos tempos, eu já vou no terceiro livro de Carlo Acutis. Claro. É um santo que nos inspira a todos, e estou a ver de facto o que é que posso também criar com base nele. Depois tenho o álbum, está inspirado no Papa São João Paulo II, também, e o álbum que está para, não sei se dentro de um mês, 2 meses, portanto falta a cantora gravar uma música para depois então construirmos com a parte eletrónica. O álbum anda em volta da teologia do corpo do Papa João Paulo II. Foi as primeiras catequeses que ele fez quando foi eleito Papa. E cada uma das músicas tem um tema: o corpo, as mãos, os ouvidos, os olhos, o coração, os pés, os joelhos. Então o álbum vai por aí fora, as mãos que salvam, as mãos estendidas para que podem ajudar a levantar quem caiu, os pés que vão ao encontro dos irmãos que precisam, os ouvidos. Também é uma música nesse sentido que a pessoa só ouvir faz muito. Quanta gente não está só em casa, avós, pessoas que não têm com quem falar, e às vezes os netos, os mais jovens, chegam a casa e vão para o telemóvel. Não, porque não estar junto desta pessoa mais idosa? Ela vai contar as histórias 50 vezes, as mesmas, mas a alegria de poder partilhar, não é? E a alegria de ter alguém que gosta, que ama, a poder ouvir. Portanto, nós também nos salvamos pelo corpo, no sentido de que a carne é fraca, a alma é que é boa, como aquela ir um bocadinho mais ao passado, não é? Não, mas o corpo também nos salva se o soubermos usar como cristãos que somos. Gracias. Padre, un último mensaje que quisiera dirigirle a los jóvenes. Hoy lo van a escuchar 6,000 jóvenes aquí, pero tantos miles más que podrán escuchar este podcast. Un último mensaje que quisiera dar a los jóvenes. A mensagem é sempre a mesma, é que não tenham medo
de falar de Cristo, não tenham medo de o apresentar. O Papa Francisco enviou uma mensagem para a Jornada Mundial da Juventude em Lisboa. E enviou uma mensagem, talvez 3, 4 meses antes, mesmo quando tudo estava a ficar terminado, a desafiar a organização: não tenham medo de ser ousados, criativos e poetas. E disse isso. Eu até fiz uma música antes das jornadas, toquei, mas como era uma mensagem para as jornadas, depois nunca mais toquei essa música, mas antes nas pré-jornadas e depois também na preparação em algumas dioceses, também fui levando essa mensagem do Papa Francisco ao Paulo. Porque é uma mensagem para as jornadas, mas é uma mensagem também para os jovens, não é? Há que ser criativos, há que ser ousados, há que ser poetas e, como dizia o Papa São João Paulo II, que não tenham medo de abrir as portas a Cristo, de escancarar as portas a Cristo. Gracias. É isso. Gracias, padre. Pues muchas gracias, Dios lo bendiga y seguiremos rezando mucho por usted y usted por nosotros. Sí. Muito bem. Agradeço o coração de todos.